Abrimos aqui esse bloco do nosso Bem da Terra falando que startups especializadas na produção e propagação de mudas têm chamado a atenção de investidores. Esses investimentos são fruto de um grande potencial no mercado de produção, edição e melhoramento genético de mudas de alta qualidade. Por exemplo, uma das startups é focada em plantas nativas para reflorestamento, além de frutíferas e extrativas, e a outra é voltada para a clonagem de plantas com alto valor agregado, como lúpulo, baunilha e mirtilo. Para a gente entender mais detalhes aí sobre essas startups, esse tema, eu converso agora com o Venture Builder, que é o João Blasco. Oi, João, bom dia, bem-vindo. Como é que veio esse aporte e esses investimentos, em startups diretamente relacionadas ao desenvolvimento e ao potencial do nosso setor? Bom dia para você. Bom dia, Renata. É um enorme prazer aí falar com você e também com todos os telespectadores aí do programa Bem da Terra, né? Nós da WBGI, a gente nasceu há uns 4 anos atrás, né? Um foco muito grande em desenvolver tecnologias para o agro, né? Muito focadas ainda dentro da academia e que a gente conseguisse fazer um impacto que não fosse só um impacto financeiro de investimento, mas também um impacto financeiro mais de gestão. Muitas dessas empresas ou muitas dessas tecnologias, desses projetos acadêmicos, eles estavam muito focados ainda em desenvolver pesquisa, mas não necessariamente no desenvolvimento de um produto. Então, isso é um pouco do apoio que a gente dá para essas empresas, né? A gente dá o investimento, dá o aporte no estágio inicial, corre o risco tecnológico, que é algo bastante raro de correr no mercado para os investidores, mas também a gente tem uma equipe de gestão que auxilia e contribui, né, no desenvolvimento dessas ideias. Aí eu cito áreas como finanças, marketing, redes sociais, comercial, jurídico e contabilidade. Então, esse é o apoio que a gente dá para essas empresas no estágio inicial e também dá o apoio para procurar novos investidores quando há necessidade. Especificamente para esses dois projetos, a gente enxergou um potencial muito interessante dentro de uma das nossas verticais de negócio, que é a produção de mudas de alto valor agregado. Um dos projetos é oriundo de um laboratório da Exalc, o LPG, né? Eles já estavam concorrendo num projeto da NASA para a produção de alimentos no espaço. Então, eles tinham a ideia, mandaram a tese para eles, tinham a hipótese, e, por fim, eles não iam passar para a próxima etapa porque eles não tinham o funding necessário para conseguir construir o protótipo. A gente deu esse apoio, deu o investimento necessário para eles construírem o protótipo, eles conseguiram desenvolver produção indoor de mudas de morango e taioba e estão concorrendo agora nas próximas etapas também. Então, esse é um dos projetos, e o outro projeto são de mudas nativas, né, que a gente está fazendo testes para replicação e já atuando até com grandes empresas para reflorestamento, né, e que visa atender o mercado de crédito de carbono, Renata. Não, sensacional, né? Porque vocês realmente investiram em projetos, o primeiro deles especialmente, onde a gente sabe, né, Exalc, que é referência como escola, como universidade para a nossa agricultura, e tem um trabalho muito interessante, né, nas suas mais diversas áreas. E claro, já havia um projeto ali, mais interessante ainda você conseguir financiar realmente a continuidade daquela pesquisa, daquele desenvolvimento e fomentar isso. Então, muito interessante o trabalho feito. E o segundo, no caso, também, porque aí vocês lidam diretamente com o mercado que tende a crescer muito, que é um mercado que a gente fala bilionário de investimentos, e onde o Brasil ele pode sim ser garantido, né? E inclusive os produtores rurais, com os mecanismos que surgem, seja no mercado voluntário ou mesmo no mercado que é regulado, sobre a questão de crédito de carbono. E aí vocês já começaram a ser procurados por, né, a startup, no caso, pelas empresas, né, para fazer o reflorestamento. Como é que isso tem acontecido? O que as empresas, né, desses investimentos já têm passado a vocês, João? Exatamente, Renata. A gente enxerga esse mercado gigantesco, né? Se a gente fala de crédito de carbono, né, o Brasil tem um potencial enorme, né? Só aqui a gente estima algo em torno de 2 bilhões de dólares, né, principalmente nas áreas de pasto degradado e reflorestamento.
Algumas empresas já procuraram, muitas dessas empresas nossas que a gente investe, elas estão no estágio inicial e desenvolvendo as hipóteses, né? Mas as hipóteses mesmo, elas já estão no estágio bem avançado. Então, a gente já desenvolveu alguns protocolos de clonagem. Especificamente a empresa Arbotech, trabalha com mudas nativas, ela tem uma especialidade de trabalhar com CRISPR, né, que é a edição genética de plantas. Isso aí é uma fronteira tecnológica muito interessante para os próximos desenvolvimentos. E da outra startup também, a gente está focando em alguns mercados que a gente sabe que o Brasil é importador. Por exemplo, lúpulo, o Brasil importou cerca aí mais ou menos de 4 milhões de toneladas aí. Então aí a gente tá vendo como que a gente consegue fazer essa produção indoor de lúpulo, né, conseguindo controlar o fotoperíodo, conseguindo controlar a cultura de tecido e fazer com que haja um desenvolvimento muito bom desse projeto, né? Tanto lúpulo, mirtilo e baunilha, esses são os 3 focos que a gente vem tendo, e sim, a gente tem tido uma boa procura das empresas, porque é algo inovador, né? Algo que é interessante e seria algo que a gente conseguiria causar uma disrupção no mercado. Exatamente, porque na verdade existem muitas possibilidades, mas às vezes falta de fato esse suporte, né, que outras empresas acabam incentivando e fomentando. Então, iniciativas como essa, com certeza, ajudam a propagar ainda mais o nosso setor. Em especial, né, essas mudas de alto valor agregado, elas chamaram a sua atenção, né, dos sócios, dos investidores, por outros motivos também, né, pelo fato de o Brasil conseguir crescer também com esse potencial sempre, né, que a gente fala de alto valor agregado. Exato, exato. Então, a gente já tem alguns projetos nesse sentido, Renato. Um deles é de produção de mirtilo, né? Então, a gente já está junto com a cooperativa dos plantadores de cana aqui de Piracicaba, com a Placana, né? Agregando alguns produtores que têm interesse na produção. E aí, por outro lado, a gente faz essa sinergia com essa empresa para fazer a produção dessas mudas de mirtilo também. Então, aí a gente enxerga um potencial para a expansão da cultura, não só da produção da muda, mas também para os produtores que têm interesse em entrar na cultura, para eles já entrarem com um pacote tecnológico completo. E aí que entra um pouquinho da nossa atuação como WBGI, de não só oferecer uma startup, mas oferecer um conjunto de soluções de diversas empresas que chegue ao final para o produtor, para a cooperativa, né, para a agro-revenda, para que seja uma solução em plataforma, né, que consiga gerar uma série de benefícios. A gente enxerga muitas vezes que uma startup por si só não consegue oferecer a solução completa, mas quando eu faço a união e a sinergia dela com outras soluções, aí sim eu consigo ir ao mercado e oferecer uma solução que realmente atende às expectativas, né, de quem está precisando. Então, no caso aí, a gente enxerga isso para diversos projetos nossos. Um dos nossos papéis é justamente buscar essas sinergias. Pois é, João, outras empresas do segmento agro, né, já estão aí no radar de alguma maneira de vocês? Sim, sim, a gente está bastante de olho em algumas verticais de negócios que a gente já tem. Hoje, uma das principais verticais de negócio nossa, que a gente tem a maior parte dos nossos investimentos é em controle biológico, né, algo que a gente enxerga um bom potencial. Boa parte do mercado hoje olha o controle biológico de primeira e segunda geração, a gente consegue enxergar de terceira, quarta e quinta geração. Estamos falando aí de metabólitos, estamos falando de proteínas efetoras, é uma nova fronteira tecnológica que visa justamente aumentar e diminuir o risco do produtor, né, e também aumentar a produtividade. Além disso, alguns investimentos em agrofintechs, né, como de crédito, de seguro rural, para o produtor, facilitar o acesso, a comunicação entre a agro-revenda e o produtor também. Meteorologia, a gente fala bastante de nowcasting, né, e microclima para os produtores, para eles poderem ter uma tomada de decisão muito mais embasada. Irrigação, uma irrigação que seja focada no desenvolvimento da planta, né, com a necessidade de água da planta, faça com que a gente, né, economize alguns fatores de produção. E nesse caso também algumas produções de mudas e de plantas de alto valor agregado. A gente também tem um investimento bem interessante numa produção de wasabi. O único produtor de wasabi da América Latina, wasabi verdadeiro, né? Então a gente trouxe essa tecnologia para cá e a gente está testando algumas hipóteses e, obviamente, aí a gente vai fazendo as conexões entre as empresas e todos os negócios que a gente vem olhando. Além do crédito de carbono, que, como você mesmo citou, é um mercado absurdamente gigante e que tem chamado bastante atenção pelos critérios ESG envolvidos.
Excelente, muito bom. Gostei da história aí do investimento no produtor de wasabi, porque eu agora sou fã, né? Às vezes falo, muitos brasileiros acabam achando um pouco mais forte, mas agora eu estou apaixonada, viu, pelo wasabi, então pode continuar investindo, vai ter mercado. Com certeza. Vai sim, vai sim. João, muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Uma excelente terça-feira aí para vocês. Obrigado, eu que agradeço. Para vocês também. Tchau, tchau.